Começando mais um Canal Esportes. Encerrando esta semana, nós vamos trazer aqui o panorama de momento das competições pelo Brasil e pelo mundo e também as últimas notícias do campeonato estadual, do campeonato alagoano, que começa a sua 7ª rodada neste final de semana. Aqui também nós vamos repercutir a vitória do Vasco da Gama em cima do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Resultado que coloca o Vasco ainda com chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara, quebra um tabu de quase 5 anos que o Vasco não vencia o Flamengo, 17 partidas, e no primeiro grande teste, eu poderia classificar assim, de tantos outros que o Marcelo Cabo terá pela frente, ele conseguiu montar uma estratégia eficiente que acabou superando o badalado Flamengo ontem à noite. Você daqui a pouco vai poder acompanhar os gols, a palavra dos técnicos, os preparativos do CRB para o duelo contra o Bahia pela Copa do Nordeste, o CSA que também vai para um jogo decisivo contra o Fortaleza. Você vai saber muito a respeito da preparação dos maiores clubes de Alagoas para a Copa do Nordeste neste final de semana. Ainda falando sobre campeonato alagoano, daqui a pouco nós vamos conversar pelo recurso via Skype com o atacante Luiz Bahia, jogador do Jaciobá, e um dos jogadores que tem assim um certo conhecimento. Nas últimas temporadas já atuou no campeonato alagoano e sabe das dificuldades que é jogar aqui. E vive um drama, já que se machucou na partida do último final de semana, passou por um procedimento cirúrgico, está fora do campeonato alagoano e vai conversar com a gente aqui agora como tem sido a vida depois dessa cirurgia no ombro, que acabou aí num lance isolado na cidade de Palmeira dos Índios, caindo de mau jeito por cima do ombro e acabou tendo uma fratura que precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso... Canal Esportes. Ao vivo pelo portal GazetaWeb.com você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição, também acompanha as nossas redes sociais, tá certo? Você vai poder acompanhar também na íntegra esse programa no decorrer do dia, na reprise, de acordo com a programação da sua TV Mar. E nós estamos ao vivo neste exato momento para qualquer ponto do planeta através do aplicativo TV Mar, que é gratuito. Eu quero ir até a Bahia. Rapaz, tenho o prazer de conversar via Skype com um atleta que foi importante quando atuou pelo Jaciobá no último campeonato alagoano. Jaciobá que pelo menos não está na zona de rebaixamento, mas ainda vive seus perigos na competição. E a situação vai ficar ainda mais complicada porque perdeu um dos homens que tinha a responsabilidade de empurrar a bola para dentro nos adversários. O atacante Luiz Bahia, que está conosco aqui via Skype. Muito obrigado, hein, Bahia, por nos atender para participar dessa entrevista. Você que hoje vive um processo de recuperação depois da cirurgia. Mas antes de entrar nesse problema, que é um assunto chato para esta sexta-feira, vamos falar um pouquinho do Luiz Bahia para o nosso telespectador, para mostrar para o nosso telespectador quem é esse atacante que desde o ano passado, quando jogou no Coruripe, tem balançado a rede dos adversários aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia, Vederlan. Gostaria de agradecer mais uma vez de estar participando de uma conversa com vocês, né? Vivo agora um período complicado, né, de lesão, mas faz parte do futebol. Vou me apresentar um pouco. Meu nome é Luiz Bahia, meu apelido é Luiz Bahia. Sou natural de Salvador. Iniciei a carreira aqui na divisão de base do Bahia. Rodei por vários times, até fora do país, na Arábia Saudita, antes de ir para o Coruripe, no ano passado. Tive o privilégio de participar pela primeira vez do Campeonato Alagoano e vi de perto que a dificuldade é muito grande pelo nível técnico, né, dos jogadores. E esse ano eu recebi o convite através do professor Alisson Dantas para disputar o Campeonato Alagoano pelo Jaciobá. E eu estava fazendo uma boa campanha, estava me destacando até um pouco. Tive essa infelicidade, mas fica aqui a minha torcida para meus companheiros para terminar bem esse campeonato, porque a gente ainda está ali com risco de rebaixamento. Ficou um pouco mais difícil para classificar por causa do empate no último jogo. Mas, se Deus quiser, na próxima rodada, meus companheiros vão fazer uma belíssima partida para carimbar de vez, pelo menos a permanência na primeira divisão. Agora, Bahia, diante desse campeonato alagoano que você participou desde o ano passado pela equipe do Coruripe, vamos falar um pouquinho da tua carreira.
Qual foi o ano que você teve uma melhor fase, que você conseguiu assim ser um cara bem eficiente, bem mais produtivo para o time que você defendeu? Qual foi o ano, o melhor momento da tua carreira? Um dos melhores momentos assim que eu posso frisar foi onde eu estava na Bahia, no Conquista, onde eu disputei um campeonato baiano e eu fui feliz nesse campeonato, onde fiz alguns gols e estava fazendo uma boa campanha. Foi quando eu recebi o convite, depois desse campeonato, para ir para a Arábia Saudita, né? Onde eu tive o privilégio de jogar em dois clubes lá na Arábia Saudita. Então, eu friso que nesse ano de 2018 foi o meu melhor ano, né? Onde eu pude me destacar na Bahia e receber o convite de jogar num país tão diferente como o nosso, né? O que é jogar no mundo árabe nas questões financeiras? Valeu a pena essa experiência para você quando recebeu o convite? Você estava no Vitória da Conquista. Aí, de repente, você sai do Conquista para jogar no futebol árabe. O que é que mudou exatamente naquele momento quando você recebeu essas propostas em Bahia? Muda muito, né? É uma valorização, né, que o jogador tem, né? Tanto busca, né, você poder receber um convite de jogar em um país árabe, né, que é conhecido pela condição financeira, né? E esse é o maior atrativo, né? A questão financeira. Então, para mim foi muito bom que eu consegui conquistar algumas coisas, mas o que valeu muito também foi a questão da experiência, né? A cultura, que é totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né? Uma cultura muito fechada, a questão da religião. E eu aprendi muito naquele país. Eu tenho um carinho enorme por ter conhecido e ter jogado lá nesse país. Ô Bahia, para nós daqui, quando se fala em jogar no futebol árabe, e você entrou num aspecto que é muito importante, o respeito à religião, que as pessoas no Oriente Médio acabam tendo realmente em determinadas situações, determinadas circunstâncias. Mas necessariamente, quando jogou na Arábia, é verdade o que se comenta que se o cara ficar assim, tipo de bobeira. Agora nós estamos vivendo uma pandemia, né? Claro, existem as regras, as restrições. Mas se o cara ficar tipo de bobeira na rua, corre o risco de levar uma lapada, corre o risco de levar uma chicotada. Bahia, é verdade isso aí, não? Rapaz, é porque lá eles são muito rigorosos mesmo. Na questão da polícia lá, eles são bastante rigorosos, assim, né? Quando eu estava lá, não era no momento de pandemia, mas são situações que assim, a gente pega de surpresa, né? A questão da oração deles mesmo lá. Um exemplo, no dia são 5 orações, né? Nas mesquitas dele, né? Sim. E aí você via muito assim, do nada um cara parar de carro, pegar o tapete e fazer a oração dele, né? Em direção ao sol. Então são bastante coisas assim que a gente estranha, né? Que é questão da cultura deles, mas dessa situação que você me falou aí de bater, de ficar de bobeira, eu não presenciei, não. Mas eles são muito rigorosos. A questão lá, eles são muito rigorosos, sim. Claro, claro. Até porque você, por ser um atleta profissional, não tinha nada que tá de bobeira também, fora dos horários, né, Bahia? Tem que respeitar exatamente isso. Quando você viajou para lá, você é casado, né, Bahia? Você é casado, não é isso? Eu sou noivo, estou no processo agora de firmar o casamento. Sim. Mas sou noivo. Ah, entendi. A pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. Se você tinha levado sua companheira para lá também, como é que tinha sido assim a vida? Não. Levou alguém da família ou foi sozinho mesmo? Fui sozinho, sofri um pouco, né? Porque eu fiquei um ano lá, um ano completo lá. Sofri um pouco nessa questão, né? Não pude levar minha noiva. Sim. No contrato que eu assinei, se eu renovasse, no outro ano sim eu poderia levar. Sei. Então foi um pouco sofrimento assim, né? Porque a gente não está acostumado, né? Ficar sozinho. Isso. Mas foi uma experiência muito boa. Agora, a respeito de metas de gols, Bahia. Ano passado você disputou pela primeira vez o Campeonato Alagoano pela equipe do Coruripe e fez alguns gols, no qual tive até a oportunidade de narrar alguns desses gols, comentei também alguns desses jogos, mas a coisa acabou não dando certo e você não ficou no Hulk, não ficou no Coruripe. O que é que aconteceu naquele momento para que você deixasse a equipe do Coruripe, não foi procurado para poder renovar? O que é que aconteceu para você não continuar no Coruripe, no ano passado para esse ano? Na verdade, assim, eu sofri um pouco no início por causa da transferência, né? Como eu estava fora do Brasil, então o Coruripe teve uma certa dificuldade de me regularizar, né? E eu perdi alguns jogos, tanto da Copa do Brasil, foi contra o Juventude, que eu não participei, como as 2 primeiras rodadas do Alagoano. Aí quando eu estreiei, foi aquele jogo contra o Céu, depois a gente ganhou o jogo contra o Asa e teve o jogo contra o CSA. E aí teve a pandemia, né? Isso. Com a pausa da pandemia, eu retornei depois para completar o campeonato. Só que nesse processo, o antigo presidente Francinei,
ele se afastou do clube e assumiu outro presidente lá. Então mudou tudo, né? Mudou a questão da diretoria toda. Sim. Então poucos jogadores retornaram para a Série D, né? Sim. Eu fiquei um pouco chateado porque a gente tinha contrato até a Série D, mas só que não renovaram e acabei que não voltei para o Cururipe. Entendi. E o Cururipe que fez um papel até muito bem, né? Mas aí mudou também a comissão técnica, né? Depois do Campeonato Alagoano, veio o Helenilson para poder assumir a equipe e o time chegou até a passar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu superar, né, algumas adversidades, como principalmente ter no mesmo grupo o ABC, que é uma equipe cascuda também, uma equipe, aliás, o ABC, foi o América e o ABC, na verdade, os dois disputaram. O América de Natal eles pegaram, né? Na outra fase. Eles pegaram exatamente o América de Natal na fase semifinal, mas o ABC, ele disputou a Série D também, não foi no grupo do Cururipe, não foi isso? Estava no grupo. Foi isso mesmo, e foi eliminado, não conseguiu passar de fase. O Central também, outra equipe muito tradicional, o Cururipe conseguiu superar essas adversidades. O Bahia, agora vamos falar um pouquinho, não, o ABC chegou a passar de fase, eu não me recordo bem, quem ficou na primeira fase foi o Central, foi isso mesmo. O Bahia, foi. Aí exatamente com a mudança da presidência, você não renovou com a equipe do Cururipe e aí ficou livre, chegou a atuar por outra equipe ou já apareceu de cara o Jaciobá? Não, no fim do ano eu recebi um convite para jogar 3 jogos, o Campeonato Pernambucano da 2ª Divisão, pelo Pesqueira, né? Sei. Eu tinha um acerto com o Toledo para jogar a Série D do Brasileiro. Uhum. Só que acabou que não deu certo, né? E aí eu recebi um convite para jogar 3 jogos no Campeonato Pernambucano, onde eu fiz os 3 jogos, e aí foi na época de dezembro, mais ou menos, onde eu recebi o convite para jogar no Jaciobá, através do professor Alisson Dantas. Isso. E esse seu retorno para o Brasil foi graças a quem? Quando você estava, por exemplo, no futebol árabe, aí você de repente voltou para o Brasil para jogar no Cururipe. Foi graças a quem? Teve algum empresário, algum agente que facilitou esse retorno? Foi jogador, foi um grande amigo meu, Palinha, que hoje está no CEL, no Centro Esportivo Olho d'Aguense, né? E eu já tinha jogado com ele lá num time em Tocantins, em 2015, mais ou menos. E aí ele sempre me convidava, né? Venha jogar aqui em Alagoas, você vai gostar. E aí foi quando surgiu o convite de jogar no Cururipe, né? Entendi. Porque o atrativo de jogar no Cururipe tinha a Copa do Brasil, a Copa Alagoas, o estadual e a Série D, né? Então, essa volta para mim foi importante nesse quesito, né? Pesou, né? O calendário, né? Pesou o calendário, exatamente. E o fato também até de estar perto da família, já que você é de Salvador, né? Então, de Alagoas para Salvador, a distância, obviamente, é bem mais curta do que vir da Arábia para Bahia, né? Agora vamos ao Luiz Bahia em ação, gente. Nós estamos falando aqui com o atacante do Jaciobá, ainda tem contrato, claro, com o clube, está afastado por um acidente de trabalho, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, o lance que provocou essa cirurgia no Luiz Bahia, nessa entrevista muito bacana, depois dele já apresentado. Vamos ver o Luiz Bahia em ação, mostrando o gol dele, justamente contra o Cururipe. A lei do ex funcionou nesse campeonato alagoano. Vamos colocar na tela, José. Jaciobá e Cururipe, José. Vamos colocar aí o gol do Luiz Bahia aí. Vamos lá, vamos ver. Para quem esperava um Jaciobá muito ruim no campeonato estadual, tá realmente surpreso com o que tem apresentado a equipe nesses últimos jogos. E rapaz, ali atrás caiu o Gessé. Bom momento, Luiz Bahia para pintar o gol. Passou! Gol do Jaciobá! Luiz Bahia, gol do mês. A lei do mês predomina no estádio Gerson Amaral. Na falha grotesca do zagueiro Gessé. O Gessé deixou a bola escapar. Só que o Luiz Bahia não perdoou. Consciente, invadiu a grande área, batendo no canto direito do Eric para colocar o Jaciobá na frente. Aos 36 minutos do primeiro tempo. Frio. Ô Bahia, deixa eu perguntar aqui pra você. Você tirou a camisa ali, apontou ali pra cabine. Me explica aí como é que foi a sensação de fazer um gol contra o seu ex-clube, diante do que você já tinha dito, né? Que tinha até ficado chateado por não ficar na Série D no Cururipe no ano passado. Explica pra você qual foi a sensação, pra gente aqui, qual foi a sensação que você teve ao fazer esse gol. Um gol de muita inteligência, por sinal, nós já conversamos sobre isso. Você foi muito inteligente em fazer a leitura da jogada. E no momento que o Gessé deu o bote e que patinou, você disparou e ele não conseguiu mais se recuperar. Explica pra gente qual foi a sensação. Na verdade, é uma situação curiosa, né? Um dia antes eu estava conversando com minha noiva
E ela sempre me pedia, faça um gol e eu quero o meu coração, né? E aí tem todo esse contexto, né, de jogar contra um ex-clube, um clube que eu tenho bastante carinho, né, que abriu as portas para mim na volta no Brasil, que é o Coruripe. Então misturou, né? Eu já estava com isso em mente de fazer o gol e acabei me extravasando um pouco, tirando a camisa, até tomei uma bronca do professor Alisson, que ele falou, agora você vai ficar pendurado, rapaz. Só que eu falei, pode ficar tranquilo, professor, não vou ser expulso, não. Mas então foi essa junção de contexto, né? Minha noiva pediu um gol com a homenagem no coração e eu tirei a camisa por causa do ex-clube, né? Um pouco extravasando um pouco. Você que é um homem apaixonado, já fez o coração ali, pelo menos conseguiu cumprir pelo menos mais um ano aí, 2 anos aí de casamento já, né Bahia? Claro, a pressão é grande. É isso aí, Bahia. Agora, esse momento do Jaciobá é um momento que não é tão alegre assim, né? A equipe que poderia ir mais longe no campeonato e vive aí mais uma briga pela permanência do que até mesmo pela conquista da classificação, como você bem colocou. O que é que aconteceu de fato no Jaciobá para que a equipe não decolasse até aqui, até então, no Campeonato Alagoano, hein, Bahia? Assim, antes de a gente aceitar o convite do Jaciobá, a gente tinha um pouco de receio, né, pelos anos anteriores, né, do clube. Estava um pouco queimado, né, assim, acho que, se eu não me engano, tem 2 anos que o time não vencia, né? Isso. E na Copa Alagoas conseguimos já uma primeira vitória, que foi contra o Céu, que conseguiu classificar o time para a semifinal. E foi mudando essa imagem do clube, né? O professor Alisson Dantas, ele é muito bom em montar elenco, né? E foi isso que também me atraiu de trabalhar com ele pela primeira vez. E nosso time começou mal o campeonato, né? A gente começou perdendo as 2 primeiras partidas, né? Empatou contra o Asa e perdeu para o CSA e para o Muricy. Então ficou um pouco complicado assim, né? Só que a gente conseguiu fazer 2 grandes jogos, né? Contra o Aliança e o Coruripe. Deixamos escapar ali os 3 pontos contra o Coruripe, né? Que a gente poderia estar numa situação melhor. Isso. E esse jogo do CSE era como se fosse uma final de campeonato pra gente, porque se ganha, a gente estava ali na briga do G4, né? Então acabou que empatou e ali estagnou um pouco na tabela, né? Isso. Então agora a gente tem um clássico, né? O pessoal que vai entrar em campo tem um clássico contra o Céu, que vai definir mais ou menos o que a gente vai querer no campeonato, né? Se vai ser para brigar pelo rebaixamento ou tentar uma classificação no último jogo contra o CRB. E foi justamente nesse jogo contra o CSE que aconteceu esse drama que você vive hoje, né? A jogada, um lance praticamente isolado, nas suas características, né? Que é a base da velocidade. Só que você estava deslocado naquele momento. Você gosta de jogar mais pelo lado direito, né, Bahia? Naquele momento você foi para uma jogada no lado esquerdo e acabou caindo de mau jeito por cima do ombro, né? Chegou a ser tocado pelo atleta do CSE, Bahia, que acabou resultando nessa queda, que teve esse rompimento e acabou também... Foi na região do ombro, né? Não é, Bahia? Explica pra gente aí como foi isso. Foi na região da clavícula, né? Rompeu os ligamentos da clavícula. Sei. Na hora que eu vi o meu ombro em cima assim, eu achava que tinha sido o ombro, né? Até pedi, coloca no lugar que eu volto. Só que, na verdade, não foi no ombro, foi na clavícula, rompeu os ligamentos. Na verdade, assim, minha posição de origem é centroavante, né? Sim. Só que como eu tenho uma característica de me movimentar bastante, o professor Alisson optou por me colocar pelos lados. E aí ele me deixa à vontade nos jogos, ele me deixa para flutuar, né? Tanto na direita como na esquerda. E nesse momento eu estava pela esquerda, né? Foi onde eu recebi essa bola, na velocidade eu dei o tapa e o Cristiano ele tocou em minha perna e o peito dele também pegou na minha perna. Só que eu não consegui girar o corpo para poder tirar o impacto, né? Sei. Acabou que foi todo no ombro e acabou rompendo os ligamentos da clavícula. E na hora você não sentiu nada, né, Bahia? Na hora você sentiu aquela dor muito forte? Explica pra gente o que é que você realmente teve como noção de que a coisa tinha sido mais grave do que você imaginava. Na verdade, na hora assim que eu caí, eu senti que o ombro subiu, né? Aí quando eu olhei assim, não tava doendo, só que tava fora do lugar, né? A clavícula já tinha subido já. Sei. Aí foi a hora que eu falei, tem alguma coisa errada, né? Uhum. E aí, até os jogadores pensaram, dá pra ir, Bahia, dá pra ir botar no lugar, só que não tinha como, porque não foi o ombro, foi a clavícula subiu, entendeu? Entendi. Aí o médico, quando avaliou, disse, epa, não é o ombro não, é a clavícula. Sim, então não tinha santo do mundo se não fosse cirurgia para poder colocar ali no lugar, para você poder continuar o jogo, né? Foi exatamente. Foi a primeira lesão desta magnitude que você teve na carreira, nessa região principalmente, Bahia? Não, eu já tive há um tempo atrás umas 2 lesões, né? Na própria clavícula, só da direita, quando eu ainda jogava na base do Bahia. Foi até um lance parecido.
E eu tive um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo quando eu jogava aqui também num clube da Bahia. Foram as 3 grandes lesões que eu tive assim, mas fazia tempo que eu não me machucava. Eu me cuido bastante, essa questão de recuperação pós-jogo, eu me cuido. Até fico surpreso, né? Sem entender o porquê de acontecer essa lesão, mas faz parte do futebol. Faz parte, tudo tem um propósito, tem uma razão, e lá na frente você saberá as respostas desse momento. 2 meses, pelo menos, afastado, você está fora do Campeonato Alagoano, né, Bahia? Infelizmente, a previsão de retorno é de 2 meses, né? 2 meses e meio. E aí eu tô fora do campeonato, porque vai acabar agora em maio, né? Mas fica a minha torcida aqui pelos meus companheiros, que eu tenho certeza que vão fazer uns 2 grandes jogos aí contra o CRB. E quem sabe, né, se for da vontade de Deus, classificar, né? Que não tem nada impossível. Isso. Você tem um acordo com a equipe do Jacioba ainda? Vai tentar chegar a esse acordo para poder concluir o contrato? Ou vai já suspender o vínculo com o clube para ficar livre para o mercado durante esse período, o Bahia? Na verdade, meu contrato ficou ativo antes de eu vir para Salvador, porque essa cirurgia eu tinha que fazer de emergência, de imediato. E aí eu fiz um acordo com o presidente, ele vai estar arcando com alguns custos, né? A cirurgia eu consegui aqui com alguns contatos. Então, meu contrato vai ficar ativo. Depois disso, que eu me recuperar, vou sentar para acertar, para ver o que vai acontecer. Mas eu devo ficar livre depois do campeonato. Beleza, Bahia, eu quero te agradecer. Boa sorte nessa recuperação. Nós temos um contato muito estreito e você sabe disso. O que você precisar de espaço para a gente dar aquela moral, como você mesmo diz, né? Estamos sempre à disposição. Torço muito pelo fato de você ser um sujeito humilde e um sujeito que sempre nos respeita. Todas as vezes que nos encontramos é aquele carinho, aquele respeito. E pode ter certeza que o respeito que você tem por mim é o mesmo que eu tenho por você. Boa sorte. Manda um abraço para a família, para a sua noiva que está aí do lado também. E muito obrigado por participar conosco aqui do programa. Tá certo, Bahia? Eu que queria agradecer, né, mais uma vez, por estar falando com você. Eu e você tem uma troca de mensagem, de carinho, né? De respeito. Eu exalto muito o trabalho que você e a equipe da TV MAC tem, né, com o futebol alagoano. Vocês valorizam muito o futebol. Então, tenho certeza que o futebol alagoano está muito bem representado por pessoas incríveis. E se precisar, pode contar comigo sempre. Um grande abraço a todos aí, foi um prazer falar com todos vocês aí. Prazer todo nosso, Bahia. Um abraço para você e boa recuperação. Valeu, Estamos na torcida. Fica com Deus. Volta aí para o lado da família em Salvador. E eu quero agradecer a participação do meu amigo Luiz Bahia. É o cara que... Muito obrigado. É o homem-gol, né? Que está aí se recuperando e vai voltar, assim, com um grande estilo para fazer aquilo que mais gosta, que é jogar futebol. Bom, e esse trabalho também que foi feito, essas ilustrações, esse trabalho de imagem feito através do nosso Emerson, né, o nosso responsável por essa edição, um trabalho ali do Josiel para estar ali lançando as imagens, proporcionando toda essa ilustração para você, telespectador, acompanhar e conhecer um pouco mais a vida do jogador Luiz Bahia. Ele que é atleta do Jacioba, ainda tem vínculo com o clube, mas está fora da sequência do Campeonato Alagoano, participando com a gente com exclusividade. O CRB vive sua preparação para jogar amanhã contra a equipe do Bahia. O técnico Roberto Fernandes falou com a imprensa a respeito das dificuldades que o CRB terá que superar enfrentando uma das mais fortes equipes da nossa região. Vamos ver. Tivemos uma partida muito desgastante diante do Paysandu, num campo pesado, num campo molhado, né? E em seguida uma viagem também longa de Belém para Salvador. Então vamos analisar com calma. A ideia é manter uma base, mas se nós vamos iniciar com os mesmos 11, aí nós precisamos realmente aguardar, né, a evolução do dia a dia e ter essa definição após o último treinamento na sexta-feira. O aspecto motivacional é sempre um lado importante da preparação, mas tão importante quanto o lado motivacional, que não falta a esse grupo, é o poder de concentração. Uma sequência de jogos decisivos, né? Você precisa estar com o nível de concentração alto para que você realmente possa estar focado em fazer o seu melhor e fazer, né, aquilo que se é treinado, aquilo que é mostrado em relação ao adversário. Então, a motivação é importante, mas a concentração também. E vamos para mais umas quartas de finais, né? Na minha primeira passagem também classificamos o CRB, né, para as quartas de finais, decidimos fora de casa contra o Santa e acabamos não sendo felizes nos pênaltis. Hoje é um outro elenco, uma outra história, um outro adversário. Vamos procurar, né, tentar construir uma nova história, sabendo
que vamos enfrentar um adversário, né, que também tem a capacidade de conquistar a classificação e que não será injustiça nenhuma que qualquer uma das equipes passe. Nós temos um elenco muito enxuto, né? Nós temos um elenco bem reduzido, então com isso, aqueles jogadores que vêm numa sequência de jogos de titularidade, como nós tivemos 2 sequências de 4 jogos com 2 dias de intervalo e viagens, é natural que haja um desgaste no segundo tempo. São seres humanos, né, e estão submetidos sempre a jogos com caráter decisivo. Então isso é natural, o que preocupa é como geral, né, como um todo. E em relação mais especificamente ao jogo contra o Bahia, é um clássico nordestino, né, mas o Bahia vem se consolidando na Série A, né, com isso passa a ter um orçamento já há bastante tempo, vai jogar no seu campo, né, com o seu mando de campo. Então, eu acredito que o Bahia leva um favoritismo, sem dúvida alguma. Porém, isso não quer dizer, né, que a classificação já é da parte do Bahia, já foi conquistada por ele. Não, nós vamos jogar e lutar para tentar surpreender o adversário e buscar essa classificação. Mais uma. Uma coisa fundamental dentro do futebol é a questão da competitividade. Eu não sei se competitividade, entrega, determinação, dedicação é suficiente, mas eu tenho certeza que sem isso você não alcança o objetivo. Então o grupo ele tem a consciência de que mesmo quando não está na melhor das suas inspirações, não falta luta, não falta garra. É isso aí, o técnico Roberto Fernandes falou uma coisa que para mim é um feito assim, muito interessante quando se tem um comportamento profissional dessa forma. O CRB não pode estar jogando e olhando a camisa do Bahia, tem que fazer aquilo que já tem feito nos últimos jogos. Tá a temporada muito boa para o CRB e a equipe pode sim, eu não digo nem surpreender, pode vencer o Bahia. Nós temos que tirar um pouco essa nomenclatura como se estivéssemos diminuindo o nosso futebol. O CRB pode surpreender o Bahia. Não, não é surpresa se o CRB vencer o Bahia, porque o CRB está fazendo uma grande Copa do Nordeste, assim como o CSA também está fazendo uma grande competição. Então, não será surpresa se o CRB vencer o Bahia. Eu acredito que é um processo muito igual, mesmo com o fator jogar fora de casa. Hoje nós não temos presença de público no estádio, então fica muito mais em igualdade de condições essa disputa pela passagem de fase para a Copa do Nordeste. Vamos dar uma olhada nas manchetes do Globoesporte.com, pedir para a nossa equipe colocar aqui os destaques com o CSA em evidência também na preparação para o duelo contra o Fortaleza. Aqui no CSA, goleiro do CSA, Thiago Rodrigues, recebe capacete especial e vai passar por período de adaptação. O CSA que não pôde contar com o Thiago Rodrigues e foi ao mercado buscar a contratação de um goleiro, encaminhou ao certo com o goleiro Raul. O goleiro Raul tomou 6 no Aimoré nessa despedida dele pela equipe do Rio Grande do Sul. E o CSA viu qualidade no goleiro para poder trazê-lo para o elenco. Lembrando que o Darley falhou no gol no último meio de semana, né, quando o CSA foi eliminado da Copa do Brasil pela equipe do Remo, jogando aqui em Maceió. No tempo normal, o CSA empatou em 1-1, mas acabou perdendo a classificação nos pênaltis. E esse é o capacete que o goleiro Thiago Rodrigues... Lembra de quem usava esse capacete? O goleiro Peter Cech. Utilizava exatamente esse capacete, ele utilizava como um mecanismo para proteger. Segundo ele, o pai, a mãe, tinha um certo receio de vê-lo atuando e ele utilizava esse capacete, acabou sendo uma marca do goleiro Peter Cech, um dos grandes nomes também, personagens do futebol mundial, utilizava esse capacete. Então está aqui um item importante que o goleiro Thiago Rodrigues vai utilizar daqui para frente para poder prevenir essa situação no qual o atleta vem passando, principalmente nas questões de integridade física. Não é essa a ideia que ele vai tentar manter utilizando esse capacete, tá? No CRB, o volante Claudinei atingiu a marca de 150 jogos, uma grande marca essa que o Claudinei vai atingindo e uma identificação que vai construindo com a camisa do CRB. Vamos dar uma olhada na classificação, aliás, nos jogos da Copa do Nordeste neste final de semana, para você colocar na sua agenda, colocando aqui de cara os jogos do final de semana. Essa é a fase quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos ter no domingo, olha só, 3 jogos no sábado e um jogo no domingo. Vamos por partes. Os jogos das 4 da tarde, amanhã, Fortaleza e CSA, lá no Castelão, Bahia e CRB em Pituaçu. 2 jogos, 2 alagoanos, 2 partidas fora de casa. Depois, no sábado, às 6h30, Vitória e Altos,
um grande resultado também, o Altos, para mim, a surpresa, né, dessa classificação para a próxima fase, né? O Altos realmente é a surpresa, essa classificação. Quem joga por lá é o zagueiro Rafael Araújo, ex-CSA. E nós vamos tentar trazê-lo aqui também no Canal Esportes na próxima semana para poder conversar com a gente como tem sido exatamente esse desafio do Altos, né? A passar de fase, se a equipe alcançar essa passagem de fase enfrentando o Vitória nestas quartas de final da Copa do Nordeste. E o jogo de domingo, às 4 da tarde, Ceará e Sampaio Corrêa, para definir os semifinalistas da competição. Lembrando que será jogo único, tá certo? Jogo único, e aí nós poderemos ter, e é real a possibilidade de um CSA e CRB na fase semifinal, caso as equipes alcancem a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Acabou o jejum, acabou a história de dizer que todas as vezes o Flamengo leva vantagem. Depois de 17 partidas no campeonato e também em jogos oficiais que o Flamengo defendia de invencibilidade, ontem acabou a história. O Vasco da Gama, com o técnico Marcelo Cabo, conseguiu fazer um grande papel taticamente e venceu o Flamengo completo. Ah, tá certo, Viderlan, faltou o Arrascaeta. Reclamações 1-9-0, para quem está chorando por causa do Arrascaeta. 1-9-0. Vamos ver então os melhores momentos, os gols da brilhante vitória do Vasco, com a participação dos técnicos logo depois do jogo. Vamos ver. Vem bola, vem rolada na entrada da grande área, caminhando, Cano, recebeu, dentro da área, goleiro saiu, ele girou o corpo, bateu, guardou, golaço! Vasco! Do Vasco, Cano neles, Cano, bota na rede num golaço, ele teve que matar a bola, girar, ele foi rápido e competente, minha gente, e ele bota a bola na rede, estourando a galera do trem-bala da colina do time que alucina. Vasco domina a bola, lançamento longo para Morato, recolheu, dominou na entrada da grande área, limpou, lavou a bomba no canto, guardou! Vasco! Gol do Vasco, é do gigante da colina, é o trem-bala que alucina, Morato, golaço no cantíssimo, vamos vibrar, meu povão! Rala, 3 vezes, Mengão, Baratubão é do Vascão, é o gigante da colina, o trem-bala que alucina, o couro come no Maraca, o placar agora diz: 1, Léo Matos, 2, Cano, 3, Morato, Vascão 3, 0. Salva a zaga do Vasco, volta a bola, bateu, estourada, vem pro Diego, tentou, pro Vitinho, lavar a bomba, guardou! Gol do Flamengaço, Vitinho, aos 48, na hora de acabar, reduz e bota o placar clássico depois de tabelar na zaga do Vasco, até sem querer o passe caiu para ele, e aí o Vitinho arremata com êxito, bota no fundo do barbante pra galera do Flamengo, do asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração, de 0 não, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Bom é do Mengão, couro come o placar diz. Eu acho que em qualidade sim, nós tivemos erros técnicos simples, né? Começamos de novo, né? Então, um jogo tomando um gol com menos de 5 minutos, dessa vez de bola parada. Um detalhe que a gente treina muito e se programou muito para esse jogo, infelizmente não conseguimos zerar no placar nesse sentido. De intensidade, eu acho que até o time correu bem. O time lutou, batalhou.
Mas tecnicamente hoje o time teve abaixo dos outros dias, apesar de criar ainda algumas boas oportunidades de gol, né? Ter boas chances de gol, mas tecnicamente nós não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga. Tudo que eles viram hoje em campo foi para o nosso torcedor. O torcedor que vem machucado, vem triste, e essa vitória é para eles, né? Eles sabem o que representa essa vitória para eles, né? O Vasco estava 17 jogos sem vencer um clássico, né? Então a gente venceu o clássico, venceu e convenceu, como se diz no dito popular do futebol. Então, cara, primeiro agradecer a Deus, né? Toda honra e glória para Ele, e dedicar ao nosso torcedor, essa vitória para eles, que eles acreditam muito no nosso trabalho, vem acreditando bastante, né? E a questão, eu tive uma semana aberta de trabalho, uma semana muito boa. Então a tônica da nossa vitória hoje foi a semana aberta. E o plus da nossa vitória foi esse dia a mais que a gente ganhou pelo adiamento. Eu aproveitei bastante esse dia a mais, trabalhei bastante a bola parada defensiva e saímos sem tomar gol. Então, esse dia de adiamento, a gente já tinha todo um planejamento feito. A gente ganhou um dia a mais de trabalho e soubemos trabalhar bem esse dia e ter essa vitória emblemática num clássico. Mas quero deixar bem claro, o Vasco, ele é gigante, o Vasco é muito grande. Então, ganhar um clássico para o Vasco da Gama é normal. Classificar na Copa do Brasil para o Vasco da Gama é normal, porque o Vasco é gigante. Então, o que eles viram hoje vai ser o que a gente vai buscar sempre para dedicar ao nosso torcedor. Parabéns ao técnico Marcelo Cabo, rapaz, né? Inclusive com os pezinhos no chão, dizendo que uma vitória em cima do Flamengo não é anormal, não. Resultado normal. Estávamos falando de um clássico. Mas aqui pra gente, o torcedor do Vasco estava muito chateado com o desempenho da equipe nos últimos anos nos jogos contra o Flamengo. Não conseguia vencer. E com tudo que envolve o Flamengo, segundo o Bruno Henrique, o Flamengo está em outro patamar, segundo o Bruno Henrique, né? Ontem, pelo menos, a vitória da humildade prevaleceu. E o Vasco venceu pelo placar de 3-1 com o Flamengo completo. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Deixo um grande abraço para você. Segunda-feira estaremos de volta em clima de Morato. Valeu!